Centro. Eu converso com o Carlos Eduardo Santamaria, aqui na frente do edifício do Centro de Educação e Ciências Humanas. Que é, Santa, você me contou, e é por isso que a gente está aqui, o lugar em que você chega na universidade, quase 50 anos hoje, né, em 1977, muito mais novo do que a gente chega hoje em dia, até mais novo que os próprios estudantes de graduação. Então, na verdade, eu quero começar, antes da gente falar desse dia, queria falar de uma outra coisa. Você é de São Carlos, não? Eu sou de São Carlos, sou nascido em São Carlos, né? Uhum. Filho de Alzira Santamaria e Benedito Santamaria, com muito orgulho. E você lembra a primeira vez que você ouviu falar da UFSCar? Eu lembro que eu entregava jornal, era jornaleiro, e eu treinava no SESI, com 10 anos. Uhum. Aí o Nelson Prudêncio, que era professor da universidade, ia ver eu treinar. Você treinava atletismo? Eu fazia parte da equipe de atletismo, desde os 10 anos. Né? E ele sempre falando para mim, eu vou te levar para a universidade. Sempre me convidando. E eu continuei entregando o jornal. Um dia ele falou com o professor Jacques, que também deu aula aqui um pouco, né? E me chamaram para ir até o setor de pessoal. Eu não sabia que era para ser contratado. E, para minha surpresa, a Ilvana, que era a secretária, ela falou para mim fazer uma carteira profissional. Eu não sabia nem o que era carteira profissional. Né? Aí eu, conversando com eles me levaram até para fazer uma carteira. Foi quando eu fui registrado aqui. Então eu não sabia de nada. Quem me trouxe foi o Nelson Prudêncio. E você estudava, né? Estudava. Porque eu trabalhava de madrugada. Aí de manhã eu ia pro atletismo e estudava à noite. Né? Estudava à noite. Mas quando eu entrei aqui na universidade, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E você olhou para lá quando você falou o setor de pessoal, onde que ficava o setor de pessoal? Na casinha ali, não? Lá naquela casinha A da Praça da Bandeira ou a outra? A outra onde foi a Secretaria de Recursos Humanos? Isso, depois? Já era lá. Era lá e onde a reitoria era uma piscina. Ah, era uma piscina? Eu pulava cerquinha, agora eu posso falar, né? Eu pulava cerquinha para nadar. Então, era lá o setor de pessoal. Ah, essa eu nunca tinha ouvido falar, que tinha uma piscina ali. A piscina era ali. Que era da fazenda, né? Ah, era uma piscina ainda da fazenda. Ah, porque a casa da fazenda era ali e aí tinha uma piscina. Ah, isso eu nunca soube que tinha uma piscina. Onde está a reitoria ali. E quando você era moleque, quando você chegou, você pulava e... eu pulava lá e nadava, né? Aí os guardas correm atrás. Né? Não, era triste. E aí tenta lembrar para mim, contar, a gente reviver aqui em frente ao prédio que a gente está agora, como que foi esse dia, quando aos 14 anos você tinha antes passado lá, fez a carteira, aí chegou esse dia de maio em que você veio para cá. Como que foi isso? Eu cheguei aqui numa quinta-feira, e quem me recebeu foi Carlos Vitor, que já faleceu, Fátima Della Antônia, Fátima Costa, que me receberam. Bem aqui na frente, eles ficaram me esperando chegar no prédio. Aí eu cheguei assustado, me levaram lá para a parte de cima. Subindo a escada aqui, ficava a Secretaria da Computação. E comecei a trabalhar. Eu levava documentos, né? Comecei a conhecer a universidade. Tinha o DEMA, materiais, que era do outro lado. A gráfica ficava lá na parte de trás. Então eu sempre correndo nos prédios aqui. A educação era lá embaixo. Então eu entregava documentos aqui embaixo. E você me disse logo que a gente chegou aqui hoje, eu cresci aqui. Como que foi isso? Me conta um pouco esses primeiros anos, você foi ficando mais velho, como que foram esses primeiros anos? O que foi crescer aqui? O que você chama de crescer aqui? Crescer foi das meninas, né, das secretárias, elas
ter o cuidado de me educar. Porque elas, o tempo todo elas falavam, chega no horário, né? Oh, Santa Maria, vai almoçar, tinha horário certo para almoçar, e estudar, elas sempre me ajudando a estudar. Então, esse crescimento eu devo muito a essas meninas, que nunca me abandonaram. E o Vitor também, o Carlos Vitor também, nunca me abandonaram. E nessa fase eu estava começando a jogar basquete. E eu conheci o Barba, o Nilton, e eu brincava com eles na quadra. De sexta-feira era o dia do vôlei. Eu ia brincar de vôlei, mas eu não tinha intenção de ser jogador de vôlei. Eu ia só brincar com eles. Então foi com eles também que eu comecei a crescer aqui dentro. O Barba sempre pegando no meu pé, o Nilton falava, ô molecada, vou trabalhar. Era 1h30, eu estava brincando no ginásio, jogando basquete, vôlei, e dava o horário, eles falavam para nós, eles sempre gritando com nós, o que vocês estão fazendo aí? Aí saía correndo, sempre, né? Então eu devo muito para essas pessoas que me ajudaram muito aqui dentro. E também tem um controle financeiro, né? Porque eu comecei a ganhar muito dinheiro muito jovem. Antigamente o funcionário público ganhava muito dinheiro. O salário era... Eu já, com 14 anos, já estava em São Paulo já. Eu estava indo nos bailes de São Paulo. Você já gostava de dançar naquela época? Já. Eu tenho uma história lá em São Paulo, no Palmeiras, que é onde eu ia nos bailes da Chique Show, que era embaixo do gramado do Palmeiras. Então, com o dinheiro daqui, eu conseguia fazer essas viagens. Né? E você vai ficando, eu conheço um pouco a sua história, mas você começando a falar, vai ficando claro que o esporte sempre foi algo importante na sua vida. Então você fala antes de você falar de você, se você pudesse falar um pouquinho do Nelson Prudêncio, que é uma figura que a gente sabe muito importante na história da UFSCar, que agora você me conta que foi importante na sua vida também e que nem muita gente conhece. Então se você puder contar um pouquinho pra gente do Nelson. Sim. O Nelson Prudêncio, eu tenho a lembrança de ele vir na minha sala aqui no departamento de computação, sempre conversar comigo e me chamar para treinar às 6 horas da manhã. Então eu chegava às 6 horas da manhã todos os dias. Ali no ginásio de esportes eu ficava saltando ali, treinando ali. E o Nelson todo dia estava comigo lá. E me corrigindo, me ensinando como saltar. E ele me transformou em uma máquina de saltar. Porque eu tenho uma história bonita no esporte, porque eu saltava muito. Era assustador, eu saltava mais de 1 metro do chão. E graças ao Nelson Prudêncio que me treinou. E o tempo inteiro ele falando para mim, não esqueça da escola. Aí ele várias vezes ele me levava na escola também, porque ele me treinava em outros horários também, e dava o horário de ir para a escola, ele me levava. Né? Então eu tenho um carinho enorme pelo Nelson, eu acompanhei ele até o final, até quando ele faleceu, eu estava junto com ele, porque é um segundo pai para mim. Conta para mim um pouco dessa sua história no esporte, então, como que foi isso? A história é... Eu comecei no atletismo, né? Fui no atletismo até 82, mas eu jogava basquete também, jogava no São Carlos Clube. E eu abandonei porque com o tempo a gente vai pegando experiência, vai sentindo quando é abandonado, quando não tem ajuda no esporte. Então, eu tinha vários títulos no atletismo e não recebia material. Eu não tinha material para competir. Eu ia competir contra João do Pulo, contra Zequinha Barbosa,
contra Mário Sérgio, do fundo de quintal, que foi um dos melhores saltadores do mundo. Eu ia competir contra eles com sapatilhas que cortava todo o meu pé. Eu cortava todo o pé. E eu comecei a ficar chateado. Aí quando eu fiz 18 para 19 anos, abandonei. Eu estava na final do Campeonato Brasileiro, eu não fui competir. Foi quando eu abandonei o atletismo, continuei no basquete. Porque já estava muito desanimado com essas condições que você estava tendo. Sim, campeão regional, né? Fui para os Jogos Abertos, competi. Aqui na região, a nossa equipe era a melhor da região. E não tinha apoio. Que era a equipe de São Carlos. A equipe de atletismo do SESI de São Carlos. Que na equipe tinham professores doutores da USP, que era o Edson, tem o Casimiro, que estudou aqui, ele foi da estatística, mas era do atletismo também. O Cunha. Várias pessoas passaram pelo Joãozão. O João, ele praticamente ele entrou junto comigo aqui na universidade. E ele fazia parte da equipe de atletismo. E ele não era a prova dele, era a minha prova. Eu fazia o 110 com barreira, salto e altura. E eu ganhava dele. Foi quando ele mudou a prova, ele foi para o peso, ele começou a ser campeão paulista, brasileiro. Então o João e o Bissau sempre me acompanharam. Fizemos parte do atletismo, do basquete, aí eu fui para o outro lado, fui para o vôlei. E chegando no vôlei, eu tinha abandonado o atletismo, eu estava chateado já, porque depois eu abandonei o basquete também, devido a... Também fiquei chateado também com o São Carlos Clube, que eu não achava justo eu ser um dos melhores jogadores do time e entrar pelo portão do fundo. Eu nunca tinha entrado pela porta da frente do São Carlos Clube. Vários anos jogando lá dentro, não entrava. Então eu não achava justo eu sair, porque o Nelson Prudêncio conversou comigo também, ele viu nos meus olhos que eu estava chateado. Abandonei, um dia eu estou sentado em casa, aparece o José Favoreto, é o Zezão do Ítalo. Ele me convidou para ser jogador de vôlei. No primeiro ano eu já fui campeão paulista. Aí tem uma história bonita do Parabola, que foi campeão paulista da primeira, segunda divisão, foi para especial. Chego na Abasque, que terminou o Parabola, que não tinha dinheiro mais. Parabola era o nome do time. Parabola, que era um time de um bar, de um barzinho que fazia lanche. Era um time de futebol. Aí pegaram o nome do time de futebol, colocaram no time de vôlei. E o nosso material era de jogador de futebol. Quando chegava nas quadras, o pessoal dava risada, porque via aquele meião, aquele calçãozão. E não perdemos uma partida. Invictos, né? Calamos a boca desse povo, né? E quando terminou o Parabola, montou a Abasque. Junto com a Abasque, chegou o José Roberto Guimarães, treinador da seleção brasileira, como levantador. Né? E aqui na Basque ele jogou? Ele estudava aqui, não? Não, ou ele veio para jogar? Roberto, ele veio para jogar. Ele veio para jogar. Ele chegou da Itália, já veio direto para cá, porque ele queria ajudar o time a subir. E aqui na universidade, olha como que é as coisas, né? Na universidade é onde eu comecei a aprender a jogar vôlei com Barba, Nilton, com o pessoal. Eu fui campeão da segunda divisão brasileira. Fui campeão brasileiro da segunda divisão. Com um time aqui da UFSCar? Da Basque. Da Basque. Foi nesse ginásio aqui. No local, agora que eu entendi, olha só. Contra o time de o ginásio mesmo que está hoje era esse ginásio. Eu fui campeão aí dentro. Então, para mim foi uma emoção, né, de estar pisando dentro de uma quadra que eu aprendi a jogar e ser campeão brasileiro. Né? E a Basque também tem uma história bonita
no cenário nacional, que era uma das grandes equipes do Brasil, né, que era Pirelli, Banespa, Abasque, Rio Preto. Então, nós fizemos parte da história do vôlei. E está registrado lá, eu sou um dos maiores atacantes do vôlei brasileiro. É isso que eu tenho orgulho, que eu trouxe para São Carlos. Esse que é o meu orgulho. E aqui na universidade, você teve envolvimento com essa parte de esportes também, ao longo desses anos todos? Não. Você não trabalhou com essa parte? Não, eu nesse período do esporte, em 81, eu saí da computação, eu era do departamento de computação, fui transferido aqui para o setor cultural. Então... Com quem que trabalhava no setor cultural? Setor cultural era a Deia. A Deia, o Barba falou da Deia hoje cedo também. Isso, Deia, Valdir, professor Leandro. Você trabalhou com o Leandro, então. Trabalhei com ele. Você chegou a ver aquele folhetinho do Sessão Maldita? Sim, claro. Então, eu que fazia aquelas letras da parte de cima, com letra 7. Antigamente era assim, a Deia batia o texto e eu colava aqueles textos pequenininhos em cima e fazia o cartaz da Sessão Maldita. Ela me ensinou, eu trabalhava o tempo inteiro aí com ela. Conta para mim um pouco, então, dessa época. Vamos falar da Sessão Maldita, primeiro, que muita gente talvez não conheça. De um lado, muita gente não conhece, de outra, eu não estava aqui ainda, mas eu ouço todo mundo falar com muita saudade. O que era a Sessão Maldita? Sessão Maldita era filmes que... Alguns filmes, né? A grande maioria, né? Eram filmes que não eram do circuito, né? Não passavam aí nos cinemas das cidades, né? Então o professor procurava esses filmes e exibia ou aqui na universidade ou lá no centro da cidade, que era o DCE. O DCE era ali na Major ou Marechal agora? É o Quarteirão Shopping, aquela rua no meio do quarteirão, do lado do prédio. Era o DCE ali. Ele exibia lá. E várias vezes exibiu aí no setor cultural também. Mas aí era difícil porque muita claridade, né? E ele também começou a exibir no cinema lá da cidade, no estúdio 1 e 2. Ele exibia lá também alguns filmes. E era um momento muito... enchia essas sessões? Porque do jeito que as pessoas me falam, parece que era um momento importante para elas, né? Ia bastante gente. Fechava a porta. Era superlotação. Porque eram filmes interessantes, né? Eu devo ter alguns folhetos desses. E o professor deu uma aula para nós, né, de como trabalhar com o cinema, né? Então a gente sempre observando ele explicando para nós, esse filme é isso, ele explicava tudo. Pelo que falam do Leandro, ele era uma pessoa muito especial, Sim. né? Sim. E também os quadros dele, né? Ele era pintor. Então ele gostava muito de colocar o rosto das pessoas, dos estudantes da universidade. Então o trabalho dele foi muito bonito aqui na universidade. E o setor cultural é onde é o DAC hoje? Ali, era onde era o Forte Apache na época, né? É ali. E, inclusive, ali era eu fazia parte do movimento negro, né? Do grupo Congada, que foi formado aqui na universidade. É um grupo de negros, né, que começaram a pensar sobre o grupo Congada. Antes era outro nome, né, que eu não me lembro agora, mas aí montou o grupo Congada. Isso ali nos anos 80? Isso. E o Grupo Congada se instalou aqui no departamento de setor cultural, que é o departamento de artes, né? E aos domingos a gente se encontrava nesse prédio. E o professor Leandro que apoiava nós. E a Deia também. Então ela dava a chave para nós
Ela comprava instrumentos para nós, atabaques, tudo. Ela deu uma sala para nós e foi aí que nós continuamos com o movimento negro na universidade. Né? Então, e você consegue... Eu sempre ouvi falar muito do Forte Abaixo, você começou me falando que você almoçava ali com Barba, com Newton. A impressão que eu tenho, queria que você me falasse se era isso mesmo, contasse um pouco, que era um lugar assim, vivo, que as pessoas se encontravam, que havia muita arte e cultura, com essas... A Déia eu nunca tinha ouvido falar, agora estou conhecendo ela hoje, Barba falou, agora você, Leandro, já ouvi falar muito. Como que era a vida ali, os dias ali, os estudantes iam ali, como é que era? Era muito movimento, né? Muito movimento, porque aí, durante esse período, tinham os grupos de teatro. Tinha os grupos de teatro. Eu já ouvi falar que o teatro era forte em São Carlos também, né? Era forte. Logo em 90 que chegou o professor Magno, né? Mas antes era outro grupo, outras pessoas, outros grupos, né? E eu me lembro que eles se apresentavam no Brasil inteiro, eles viajavam. E a gente se encontrava bem ali em frente o palquinho, porque no palquinho ali tinha uma lanchonete, onde a gente antigamente tinha o pingado gratuito, o pão com manteiga gratuito. Você ia lá e podia comer o cafezinho. Os estudantes estudavam tudo aqui, né, aqui na área sul, né? Era tudo aqui. Então, todo mundo descia lá e tomava o café da manhã lá, gratuito. Né? E a gente se conhecia, eu conhecia todo mundo, todos os cursos. A gente conhecia todos os cursos. Né? Então, era um local de conversa, de amizade, de encontrar pessoas. Né? E tinha o nosso tênis de mesa, ping-pong e o pão de queijo que estava chegando. O Odari, ele chegava só com um isopor, com pão de queijo, aonde o restaurante ali tinha uma portinha, ele vendia pão de queijo ali. Nossa, é assim que começa o Pequém, tá? É ali. Então, aquele local ali era um local respeitado. Viu? Passaram grandes homens e grandes mulheres ali, cabeças pensantes. Né? E você fica no setor cultural até quando daí? Como que continua essa sua história hoje aqui na UFSCar? Aí você não sai mais dali. Então, aí eu fiz parte do processo de criação da imagem e som. Porque na década de 90 chega o professor Magno, chega a professora Ilza, professor João Massarolo, e começaram a fazer reuniões para montar um departamento. Que a intenção era montar um departamento de cultura. Né? E o professor João veio com a ideia de fazer o imagem e som. E aí foi feito o plano diretor, e conseguimos fazer esse departamento que está até hoje. Então, quando terminou o setor cultural e se transformou em imagem e som, eu estou até hoje lá. Né? E depois vem a música, né? E que atividades que você faz lá hoje? Atividade de secretaria? É a secretaria. Eu trabalho na secretaria do Departamento de Imagem e Som. Né? Eu fiquei afastado por um tempo, né, que eu adoeci, mas aí eu voltei e continuo lá. Agora tem um novo secretário, que é o Pablo, porque eu tenho dificuldade para escrever hoje em dia, né? Então o Pablo está lá para fazer tudo lá. E como que você se sente? Você me falando que você chegou tão novinho, você vê, estando lá há tanto tempo, pensando na imagem e som, por exemplo, agora. Você está lá desde o começo, você vê essas turmas, esses jovens chegando, indo embora, a universidade como um todo se desenvolvendo, mas particularmente você está vendo uma história toda ali naquele prédio, daquele curso. Como que é
E você vai ficando, vai aprendendo, imagino que compartilha essa história com esses jovens que chegam. Sim. Como você, Djalma, quando a gente estava conversando, as pessoas que a gente ia entrevistar, ele falou, chama o Santa, porque além dele saber muito da história, ter vivido essa história, ao mesmo tempo você conversa muito com essas novas gerações, inclusive por causa da dança, já a gente fala um pouquinho mais da dança. Isso. Então, como que você sente essa relação com esses jovens ao longo desses anos todos aqui na universidade? Eu me sinto assim como um pai para eles. Vários jovens saem comigo. Eu levo eles para os sambas que eu vou. Então, quando eles chegam no departamento, eu peço para abrir uma roda, eu converso com todos. Converso com todos e para o pessoal focar mais nos estudos. Porque a grande maioria, infelizmente, a grande maioria se perde. Eu observo muito, nos lugares que eu vou, vários se perdem. Então, essa que é a preocupação. E ver essa pandemia entristeceu muitos jovens. Você olha nos jovens de cabeça baixa, chateados, alguns ficam isolados, né? Aí eu vou lá conversar com eles. Então, eu fico muito feliz quando eles escolhem o curso de imagem e som, porque foi feito com tanto carinho, né? Com tanto carinho, e eu aconselho a todos, né? Aconselho a todos focar no estudo, porque eles têm que, né? E você observa, eu sei que lá uma parte importante, por exemplo, é a produção dos audiovisual que eles fazem, dos filmes, tem esse momento do TCC, que aí tem a sessão. Você participa de tudo isso? Como que é isso para você? Já fizeram um filme já sobre mim e sobre a dança, né? E eu participo, sim. Me conta mais da dança, então. Como é que a dança entra na sua vida? Que lugar é esse que ele ocupa até hoje? A dança, como eu falei para você, sempre eu estou conversando com as pessoas. E chegou uma menina aqui na universidade e perdida. Ela estava sentada chorando aí em frente ao departamento. Eu falei, o que aconteceu, menina? Né? Aí ela falou, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço. Aí eu comecei a conversar com ela, ela queria fazer mestrado. E eu falei, olha, vamos conversar com a Piedade, conversar com o pessoal, porque ela é da educação especial. Aí nesse período eu estava dançando e eu ia começar a dar aula. Aí eu chamei ela para ir para a aula. Falei, ô Dani, vamos comigo dançar, né? Ela não conseguia dançar, ela chorava só. Porque ela estava com depressão, ela estava assustada, que ela não tinha onde morar. Eu arrumei um lugar para ela morar, tudo, mas ela estava assustada. E eu comecei a ensinar ela a dançar, comecei a montar uma turma, tinha 20 pessoas, foi aumentando, foi na estação 29 e 19, hoje chama Liberty. Aí, quando eu fui ver, tinha 120 alunos. Aí, comecei a evoluir na dança e ela não queria dançar. Aí um dia eu levei ela num congresso internacional. Levei a Dani para aprender a evoluir. Um congresso internacional de dança. De dança. Eu levei ela num congresso e ela adorou, porque estava na frente das feras da dança, né? Sheila Aquino, Marcelo Chocolate, Carne de Jesus. E ensinando ela a girar, ela se empolgou. Aí começamos a dar aula aqui na universidade. E lotado, era ali no palquinho. E dei aula lá até 2016. Né? Mas eu comecei... Isso começa, o ano que começa é quando? Eu comecei em 2008. Eu e a Dani a dar aula. A Dani fez mestrado, afinal, ou não? A Dani, ela fez o mestrado, fez o doutorado, e hoje tem um instituto aqui na cidade, Instituto Danitiele Calazans, e tem um instituto em Araraquara.
de educação especial, né? E minha parceira de apresentação, porque quando eu estava dando aula aqui, o pessoal observava lá em São Paulo. Lá é o berço de samba rock, né? Eles observavam. E teve umas apresentações, nossa, em São Paulo. E em 2014 nós recebemos o Oscar de samba rock. Olha. Os melhores dançarinos de samba rock de São Paulo. Né? Conseguimos trazer o título para São Carlos. Você trouxe bastante coisa para São Carlos, né, Santo? Começou lá atrás com o vôlei. Aí conseguimos esse título. Foi onde estourou. Crescemos, né? Viajamos, Rio de Janeiro, para o Sul, Nordeste, se apresentando e dando aula. E eu estou até hoje. E o que me salvou também foi a dança, porque ficou uma memória corporal. Quando eu adoeci, eu paralisou tudo, eu tinha essa memória corporal. Então, o tempo inteiro a Dani estava do meu lado, ela nunca me abandonou. Eu falava para ela, eu vou voltar a dançar, Dani. Eu vou voltar a dançar. Ela falava, você vai voltar. E voltei. Você entende que isso que moveu você para todo o esforço que provavelmente você teve que fazer para recuperar seus movimentos, né? Que você me contou hoje, é impressionante realmente. E você acha que era para cumprir essa promessa de que você ia voltar a dançar. E eu aconselho a todos, né? Fazer um esporte. Tem que fazer um esporte. Porque hoje a gente está com o corpo, né, bem perfeito. Vai chegar um dia que a idade chega. Aí sim vem a cobrança. Porque se você não fez nada, não fez nenhuma atividade, seu corpo não está preparado para levar a pancada. No meu quarto éramos em 5. Sobrou eu, o atleta. Então os médicos lá falam isso. Quando eu cheguei numa consulta, né? Cheguei numa consulta e não deixaram entrar lá no Hemocentro. Aí a moça falou, você não pode entrar aqui, seu Carlos. Eu falei, tudo bem. Né? Aí, 15 minutos depois, ela me chamou. Ela falou assim, agora você pode entrar. Quando eu entrei, tinha a fileira dos médicos, as enfermeiras aplaudindo. Aí, cada sala, eles colocaram uma criança negra sorrindo. Colocaram um quadro. Então, e eles falaram assim, o pessoal tem que seguir a sua história, tem que fazer o esporte, porque você se salvou porque seu corpo estava preparado para isso. Então, eu estou aqui com essa missão de mostrar para as pessoas que nada está perdido. Quando você fica doente, você tem que colocar pensamento positivo, né? E falar, eu vou conseguir, e consegue. Então, essa é a minha missão hoje na Terra, né? Sua recuperação foi de quanto tempo, Santa? Entre ficar doente e voltar a caminhar? Em 2018, eu estava dando aula, se apresentei em São Paulo. Quando eu voltei, fui dormir, levantei e caí. Começou a paralisar as pernas. Aí comecei com dificuldade. Em 2019 eu fiquei o ano inteiro no hospital. E logo depois eu estava com sonda, né? Meu filho me levou na cadeira de roda lá no shopping para passear um pouco, né? Para distrair, de máscara. Um mês depois aparece a Covid. Né? Mas eu estava parecendo um ET. Porque eu estava de máscara, todo mundo olhava, né? Só eu de máscara. Ninguém nunca tinha visto, mal sabíamos nós, né? Que depois então, a gente ia se acostumar com isso. Aí apareceu a Covid e eu me escondi. Eu fiquei escondido na minha chácara. Eu tenho uma chácara, né? Com a minha mãe, minha irmã, a nossa família, né? Tem uma chácara. E fiquei escondido lá em 2022 que eu reapareci. Então o pessoal não sabia, não tinha notícia minha. Porque se eu pego a Covid, eu não ia aguentar, porque prejudicou o meu pulmão, tive problema no pulmão, as cordas vocais pararam, paralisaram, então fiz tratamento.
a visão também é prejudicada. E com muita força de vontade eu imagino, imagino. Que vitória, né? Vendo você aqui, assim agora. Dirigindo. Então... Dançando. Aí, o que eu queria te perguntar, assim, como que... Imagino que quando você foi contratado, você falou que o Joãozão logo foi contratado também, Bissau também, imagino que eram poucos negros na universidade, principalmente estudantes, talvez quase nenhum, né? E a gente teve, mais recentemente, essas mudanças pelas ações afirmativas. Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu envolvimento no movimento negro como um todo, inclusive aqui, e como que você vê hoje essa universidade, claro, ainda tem muito para avançar, mais transformada e com cada vez mais pessoas negras, muito mais estudantes, e a gente espera que em breve isso apareça também com cada vez mais pessoas contratadas, negras, sendo técnicos, sendo docentes na universidade. Mas como que você vê essa luta e essa mudança ao longo desses anos todos? Quando a primeira vez que eu fui almoçar no restaurante, né, o primeiro dia, eu já me senti estranho, porque eu não encontrava os nossos aí dentro. No segundo dia apareceu o Nilson, que era da Química, o Ismael, que era da Física, o Edson, que era da Enfermagem, apareceram. O Mirandinha, que era da Materiais. Aí eles me chamaram para sentar com eles. Começamos a conversar, então éramos só esse grupo. E eu acompanhei começar a aumentar o número de pessoas. Aí chegou o Joãozão, chegou o Bissau, começaram a aumentar o movimento. Foi quando o Casimiro chegou e deu essa ideia do Grupo Congada. E nesse movimento, começaram a chamar os estudantes que entravam na universidade, os negros que começaram a estudar aqui, começaram a participar desse grupo. E nós começamos a participar de festivais, que era o Festival Feconezu, foi em 78, e depois, todos os anos, tinha o Feconezu. E nós, da universidade, que organizávamos. Então, foi a partir disso que começou esse movimento, o movimento negro aqui dentro da universidade. Então, e eu estou muito feliz com que os jovens estão se interessando agora para esse trabalho do movimento, porque a grande maioria da cidade não abandonou. O pessoal não tem interesse mais, né? E são poucas pessoas que agora estão com essa missão de continuar com o movimento negro. Tem o Brother Systems, que é um grupo da cidade que está trabalhando bastante com esse movimento. E trazendo as pessoas da cidade para a universidade foi muito importante no trabalho que eu e o Casimiro fizemos de colocar uma vereadora ou um vereador dentro da Câmara Municipal. Então, nós começamos a trabalhar aqui dentro da universidade, esse trabalho, e conseguimos colocar a Larissa lá dentro. Inclusive, tem filmagens dela aqui dentro, conversando comigo, né? A gente traçando um esquema para colocar ela lá dentro, e conseguimos, né? Mas isso aí vem lá de trás, lá da década de 70, no final da década de 70, essa conversa de colocar uma pessoa lá dentro. Né? A Larissa é a primeira vereadora, eu tenho certeza, mas é a primeira pessoa negra que é vereadora em São Carlos. Sim. É a primeira. Porque o Ditinho, ele falava que não era negro. É um negro, mas ele falava não se que reconhecia. Mas eu respeito ele e tudo, mas é o que ele pensa, né? E conseguimos colocar a Larissa. Mas o trabalho foi aqui dentro. Foi muita conversa, muito conselho. A universidade ajuda muita gente, viu? Muita gente. O movimento aqui está
O pessoal está movimentando, a professora Petronília ajudou demais e ajuda até hoje, né? Tem a professora Ana, aqui do SESC. Ana Cristina, né? Isso, também é uma pessoa importante. Professor Walter. Né? Então, nós temos esse movimento de ajudar as pessoas negras da universidade, né? Como eu ajudei a professora Karina. Ela fez o doutorado contando sobre o meu samba rock, né? As minhas aulas. Ela foi pesquisar nos Estados Unidos, da onde veio as músicas. Ela fez uma defesa falando do samba rock e do Flor de Maio. E foi o professor Walter que foi o orientador dela. Então, ela me procurou, ela falou, Santa, eu não estou achando ajuda do pessoal negro, né? Aí conversando com ela, levei ela nos clubes negros aqui do estado de São Paulo, que eu faço parte do fórum dos clubes negros. E eu trouxe aqui para dentro também o Feconesul, que foi em 82 aqui em São Carlos, e foi aqui na Federal. Então, esse trabalho nosso já vem lá de trás. E aos poucos é um trabalho formiguinha, está crescendo. Com a Petronília, eu falei com a Petronília ontem. Ah, é? Ela falou, Santa, você viu o nosso trabalho? Eu falei, é isso aí. É isso aí. E você viu essa universidade se transformar muito, né, Santa? Você mesmo falou, era todo mundo aqui, era esse espaço. Hoje, 4 campi. Você conhece os outros campi da UFSCar? Você já foi para os outros campi da UFSCar? Eu fui na inauguração com o Nilton de Araras, mas eu não lembro o ano. Mas eu fui com ele na inauguração. E como você se sente vendo essa... Você se transformou muito também, chegou aqui com 14 anos, há quase 50 anos agora. Foi se transformando ao longo da sua vida e vendo essa universidade mudar muito também, né? Sim. Toda vez que eu piso aqui, eu agradeço a Deus por estar aqui dentro, num espaço tão importante para o povo de São Carlos e para o Brasil. Então, com esse crescimento, eu observo o sindicato. Às vezes eu sento ali, eu observo o sindicato, aí passa um filme na minha cabeça. Era onde eu recebi o pagamento. Era o Banco do Brasil ali. Né? E a gente começa a observar as mudanças, os prédios começam a cair, porque começam a envelhecer. E quando você olha num prédio em frente ao Imagem e Som, que está condenado, né? Então isso me entristece um pouco. Me entristece porque é a história da universidade. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com esses espaços que fizeram parte da universidade. Esse prédio que está aqui atrás de mim, aqui o SESC, tem que ter um cuidado especial com ele, porque ele é um patrimônio também. Né? Então, eu só observo a área norte crescendo, prédios novos, e aqui o pessoal não está recuperando os prédios. Aquele prédio do outro lado, que era o DEMA, Engenharia de Materiais. Onde que era o DEMA? É aquele prédio das sociais. O DEMA era nisso, eu não era sabia lá. Também. Lá era o Barbie estudava ali. Essa que era a coelheira que ele falou? Que a coelheira deve ter demolido, né? Mas deve ter sido o primeiro prédio que fizeram depois da... ele falou hoje comigo, do prédio comprido era esse, então, que ele estava falando das ciências sociais. É verdade, que ele falou que era o prédio para onde daí foram os laboratórios e tal, então é onde está as ciências sociais. Isso mesmo. A gente tem 2 momentos de história aqui, né? Porque tem os prédios que eram da fazenda ainda, alguns, esse aqui do registro de diplomas, lá no Recursos Humanos também, quer dizer, a gente já não é mais Recursos Humanos, e aí tem essa segunda leva que foram os primeiros que foram construídos naqueles anos iniciais, né?
para mim chegar na universidade, a maioria dos funcionários, para chegar na universidade, era muito difícil. Para o transporte. O ônibus não vinha até aqui, ele né? Não vinha, ele parava no final da Avenida São Carlos. Tinha um frigorífico e tinha uma rotatória em frente ao frigorífico. Bem aqui na Avenida São Carlos. Então nós cortávamos pelo meio das árvores. Vinha a pé de lá. E essa pista aí era a pista única. E os estudantes saíam daqui, pediam carona. Tinha uma árvore gigante ali na ponte, ali na pontinha. E o pessoal pedia carona. Antigamente não tinha essa maldade, né? Não tinha essa... E aqui na esquininha, aqui em frente à reitoria, era um ponto de carona. Então, hora do almoço eu parava, fazia assim, o povo parava, dava carona. E para ir embora, para voltar para a universidade, lá no centro da cidade, pedia carona, o pessoal dava carona. E então dá para perceber a mudança de como chegar na universidade, né? Antigamente era mais complicado, mas era quase uma aventura. Sim, mas teve uma grande e teve um momento triste da minha vida aqui na universidade, que eu peguei carona com um casal no centro da cidade, e o casal me trouxe até aqui na frente do sindicato. E o casal logo depois foi assassinado. É Rosa Maria e o... Ah, é? Eu estava no carro deles, que era um Santana, que eles tinham, me trouxeram até aqui. Aí quando Você não os conhecia, você tinha pego, você pegou o carro, conhecia. Eu jogava basquete com o Zé Luiz. Ele jogou basquete, foi basqueteiro. Então foi um momento tenso, né? Eu fiquei bem mal. No mesmo dia que eles te deram carona, eles foram assassinados. No mesmo dia. Eles me deixaram aqui, conversaram um pouco no sindicato, foram para casa, assassinaram eles. Mas não tenho o que... Foi muito triste, né? Imagino. Muito triste. E aí você seguiu envolvido nesse... A gente sabe que tem um movimento até hoje, né? Que todos os anos lembra deles e de esse questionamento de por quem matou e, na verdade, por que eles foram mortos, né? Que eu sempre estou conversando com o Doni, porque o Doni faz parte de um grupo de meninos que entraram na universidade, que era o Doni do sindicato, era o Marinho, que era da gráfica, o Marquinhos, Bissau, Joãozão, tudo molecadinha. E crescemos aqui dentro. Então sempre a gente está conversando sobre isso, né, do acontecido. E é muito, muito triste não descobrir quem... Se quiser descobrir, descobre. Claro. Mas não descobrir quem matou o casal, né? Que a gente amava, né? Isso faz quantos anos? Que ano que foi que eles morreram? Você lembra? Mas a gente depois, de cabeça não lembra. Mas eu estou muito feliz, viu, com o crescimento. Lá na área norte, eu sinto que tem uma separação. Tem uma separação. Parece que lá é outro mundo. Quando eu subo lá, não conheço ninguém. Você entra, você olha nas pessoas, as pessoas não te conhecem, né? E aqui Mas aqui é a sua casa ainda. Aqui você conhece ainda bastante. Estou no meu pedaço. Mas bem poucos, viu? A grande maioria aposentou já. Grande maioria. Dos antigos, acho que tem uns 10. Tem uns 10. A grande maioria já foi. E para a gente falar de momentos felizes agora, você consegue pensar e me dizer o momento mais feliz que você viveu aqui na UFSCar? Ou um momento muito feliz que você viveu aqui na UFSCar? Mais feliz? Mais feliz? Eu já tive tantos, né?
A minha felicidade é reencontrar meus amigos, é fazer amizade, né? Então, eu sempre estou feliz, né? Sempre, eu tive vários momentos de homenagens, né? As pessoas do SESC, o pessoal da educação me homenagear, a reitora me homenagear. Então, foram momentos, o departamento de computação, que eu fiz parte da história do departamento de computação, da criação do departamento, e eles homenagearam também. Então, esses são os momentos, né, que eu fui muito feliz e ainda estou feliz, né? Estou feliz de poder contribuir para a universidade, né? Um pouquinho, né? Mas eu tô de pé. Não é um pouquinho, por tudo que você me contou, pelo que eu já sei, por tudo que você me contou hoje, é muito. Você se sente parte dessa história, que você ajudou a construir essa universidade? Sim, sinto. Eu sinto e dá saudade, né? Dá saudade, emociona, porque de você acordar às 6 horas da manhã, passar o dia inteiro aqui dentro. Aqui dentro, trabalhando. Né? A gente não brincava, não, a gente trabalhava. Muita gente fala na cidade, vocês são folgados, vocês não... funcionário público não, só pega dinheiro, vida boa, não é isso não. Não é isso não, a gente produz também. As pessoas têm que vir aqui para ver o tanto que a gente produz. Então essa que é a minha... Eu fico muito feliz, né, de estar fazendo parte até hoje da história da Universidade Federal. E ensinando esses jovens, né? Pelo que você falou, essas novas gerações vão chegando e você continua tendo contato com eles e, em parte, repassando. Você me falou aqui que as meninas que te receberam, falando para você estudar, para você valorizar isso, e hoje você que está nesse papel para esses jovenzinhos que chegam, né? Isso. Agora que você falou com essa missão do exercício físico, do se mexer, né? E a minha intenção agora é aproximar a universidade do Flor de Maio. Porque o Flor de Maio foi uma escola. Muita gente não sabe, lá tem gente que se formou lá dentro. Inclusive tem uma senhora que está viva até hoje, Dona Odila. Ela estudou e se formou lá dentro. Então a intenção é levar a universidade lá para dentro. Nós vamos montar assim, uma biblioteca, vamos levar os professores para lá, para fazer palestra, para ensinar a molecada a seguir em frente. Esse é o seu projeto principal nesse momento. Esse é.